Módulo 17, um assunto bem de boa, galera, bem de boa mesmo, bem tranquilo, tá? Espero que vocês também achem. Primeira coisa, né, o nome da aula, ângulos na circunferência. Vamos diferenciar para quem não lembra o que é circunferência e o que é círculo. Circunferência é o contorno, é a casquinha, é a curva que fecha essa região do plano, tá? Falou circunferência, contorno. Círculo é o disco. Importante que a gente diferencie uma coisa da outra. Na vida cotidiana, muitas vezes a gente quer falar de circunferência e fala círculo e vice-versa, mas há uma diferença para a geometria plana que é crucial. Na geometria analítica também, quando a gente falar de equação de circunferência, nós vamos pensar uma equação que algebriza, quer dizer, cria uma equação que pensa todos os infinitos pontinhos que estão nesse contorno, nessa curva fechada de nome circunferência, ok? Mas o nome circunferência, então, trata daquilo que a gente vai usar nessa aula. Nós vamos olhar para situações envolvendo retas, segmentos na circunferência, e a partir dali vão se formar ângulos, e esses ângulos que a gente está aí preocupado. Bom, para chegar lá, relação entre retas e circunferência, para lembrar você também, talvez você até lembre de tudo que eu vou dizer, a reta pode ser exterior a uma circunferência, tá? Uma reta ou um segmento também que não tenha pontos em comum. Uma reta pode ser tangente à circunferência. Aqui duas afirmações que a partir de agora têm que estar frescas na sua cabeça, tá? Toda reta ou segmento dita tangente a uma circunferência, essa circunferência, então, ela tem um único ponto em comum com a circunferência, é o ponto que você vê em rosa na minha tela, ok? E, importantíssimo, se eu traçar do centro até esse ponto, eu tenho o raio da circunferência, lembre-se, raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, do centro até o ponto comum com a reta, eu tenho o raio, esse raio será perpendicular à reta. Se a reta é tangente, o raio é perpendicular a ela no ponto comum de ambas, no ponto comum entre a circunferência e a reta. Então não esqueça desses dois fatos, porque é fundamental lembrar disso em vários exercícios que vão surgir a partir de agora, tá? E a última das situações, uma reta ela pode ter dois pontos em comum com uma circunferência, ela seria secante a essa circunferência. São os pontinhos em amarelo. Gostaria que você reparasse que sempre que ligarmos do centro até esses pontinhos em amarelo, nós teremos o raio da circunferência, óbvio, e formaremos um triângulo que sempre será, no mínimo, isósceles. Ligado do centro ao ponto amarelo, do centro ao ponto amarelo, eu terei, no mínimo, um triângulo isósceles. Eu digo no mínimo porque ele também pode ser equilátero. Se a distância entre os pontinhos amarelos for igual ao raio da circunferência, isso pode acontecer, tá bom? Então, é daqui que a gente parte para enxergar os tais ângulos na circunferência, para falar para vocês que esse módulo vai tratar da relação entre medida de ângulos na circunferência e arcos que esses ângulos vão formar nas mesmas, ou seja, na circunferência, ok? Vamos olhar isso mais de perto para começar a entender os vários, são casos, tá? Casos. São aí 4, 5 casos, vai. E o primeiro vem aqui. Ângulo central. Gente, este nós aceitamos. Sabe, é o ponto de partida, é o start. Em toda ciência há esse momento start, né? É um momento onde a gente aceita certas coisas e dali a gente parte. Nós vamos aceitar que, e aí você começa a ver o que trata esse módulo. Um ângulo formado a partir do centro de uma circunferência. Esse ângulo tem segmentos OA e OB, são os lados do ângulo, né? É assim que a gente chama. E esses lados, ao encostar na circunferência, determinam um arco AB. Reparem que aqui nós não estamos preocupados em medida linear do arco AB. Porque dá para medir, né? De A até B em metros, quilômetros. Você que, assim como eu, é atleta, e você pode dizer que não parece que eu sou atleta. Eu vou te dizer mais, pós-pandemia vai parecer ainda menos que eu sou atleta. Mas eu tento, porque a idade já pesa, né? Mas brincadeiras à parte, se você corre numa pista circular e corre de A até B, sem ter feito o trajeto inteiro, você consegue medir isso em metros, né? Quilômetros, enfim. Nós aqui não estamos interessados em medida linear do arco AB. Nós queremos a medida
angular. E o arco AB pode ser medido em termos angulares também, pode ser medido em graus. E eu vou dizer a você que a medida é essa, a relação é essa. Um ângulo formado a partir do centro, olha a minha fala, ele enxerga um arco AB, e esse ângulo alfa mede a mesma coisa do arco AB. M de AB é a medida do arco AB. Esse símbolo que eu coloquei aqui na apresentação foi o mais próximo que eu encontrei da representação ideal, que é um arquinho mesmo em cima de AB, tá? Parece um acento circunflexo, mas nos exercícios aí você vai ver, parece um arquinho mesmo, tá? Desenhado sobre AB. Agora, para facilitar a nossa vida, às vezes você vai reparar que o arco AB, ele não vem escrito como AB com 2 letras, ele vem com 3 letras, tipo arco ACB. Você fala assim para mim, mas por que tem hora que o arco é só com 2 letras, tem hora que tem 3, Léo? Te explico. Quando a gente está olhando para o arco AB, se o exercício não marca como eu marquei o AB em vermelho, quando eu cito esse arco, qual deles eu estou falando? Eu estou falando do menor arco AB ou do maior? Porque tem o maior, né? O maior arco AB é o que está em preto na circunferência. O menor é o que está em vermelho, tá? Os exercícios, muitas vezes, eles fazem questão de dizer o menor arco AB. Você sabe de qual ele está falando. Apesar que, por definição, um arco é sempre o menor. Quando eu falo no arco AB, por definição é o menor, salvo menção contrária. Já falei isso para vocês em ângulos, né? Um ângulo é sempre a menor abertura, salvo menção contrária, pode ser a maior. Então, se o exercício não quer deixar margem à dúvida, se o exercício quer deixar claro para você qual é o arco, sem precisar escrever, né, o menor arco AB, ele coloca mais uma letra. E quando você lê na sequência das letras no arco, você percebe que não tem erro. Ó. O arco ACB só pode ser o em vermelho. Quando eu leio nessa ordem ACB, sai de A, passa por C e vem por B. Não tem como ser outro. Então, uma terceira letra colocada faz você ter certeza de qual arco você está falando. Notou? Então, é uma questão de facilitar para nós uma terceira letra. Você lê na sequência e já vai saber qual é o arco que ele menciona. É bem fácil. Para dar o exemplo do ângulo central, se eu tenho um ângulo de 60 graus ali no centro, o arco AB ele enxerga, ele forma, o arco médio é a mesma coisa. Para quem ainda fica assim, nossa, mas essa história de ângulo central, Mussada, é o que faz o ciclo trigonométrico acontecer. O ângulo formado no centro é o ângulo que você, é o arco, é a medida do arco que você enxerga, né, na circunferência do ciclo. Simples assim. Tá? Então a gente vai aceitar que o ângulo central mede a mesma coisa que o arco por ele determinado. Estamos juntos até aqui? Vamos para o próximo caso? Pode ser? Próximo caso. Ângulo inscrito. O ângulo inscrito, tente pensar nesse in como estando na circunferência. Agora, como é na casquinha, não é dentro dela. Então, tem esse cuidado. É inscrito na. O ângulo inscrito tem seu vértice na casquinha da circunferência. Quando eu falo casquinha da circunferência, é pura redundância. Eu sei, mas é para deixar muito claro. Então, o vértice do ângulo é o ponto P. Ele está formado ali no ângulo alfa. Notem os nomes, ó. De A até P, você tem um segmento que começa e termina dentro da circunferência. Esse tipo de segmento é chamado de corda. Corda, portanto, é um segmento que começa e termina no interior da circunferência. Você tem uma corda P, uma corda BP, que tem um ponto em comum, P. Ele é o vértice do ângulo formado, então, por essas cordas, é o ângulo alfa, ele enxerga um arco AB. Pessoal, isso é demonstrável. Demonstra-se que o ângulo alfa mede a medida do arco dividido por 2. Metade da medida do arco. Se o arco mede 180 graus, o alfa mede 90. O alfa é o ângulo que enxerga esse arco, sendo ele inscrito. Tá? Se o alfa for de 60 graus, o arco é o dobro, 120 graus. Na hora que a gente for fazer o uso aqui da minha lousa, eu vou mostrar para vocês um fato a respeito desse ângulo inscrito que vai te ajudar a não esquecer desse resultado, tá? Você que gosta de demonstração, que gosta de saber de onde as coisas vêm, eu tenho que te dizer, eu também sou assim, você sabe,
Para demonstrar esse ângulo inscrito, nós teríamos que passar por essas três situações. Eu teria que demonstrar quando eu tenho o ângulo inscrito com o centro da circunferência, entre aspas, dentro da região angular. Quando eu tenho um dos lados do ângulo tendo o centro como ponto, não sei se eu sou claro, acho que é melhor eu dizer assim, quando uma das cordas da circunferência for diâmetro, estão lembrados? Estão lembradas? Uma corda, uma circunferência tem infinitas cordas. A maior corda é aquela que tem o centro, é aquela que passa pelo centro, é chamado de diâmetro, né? É essa situação do meio aqui, essa figura do meio. Quando você tem o centro sobre um dos lados do ângulo, ou quando o centro está fora. Nas três situações vai valer que o ângulo alfa é metade do arco que ele enxerga. Então nós teremos que demonstrar essas três situações, o que é um pouquinho trabalhoso. Nesse caso eu não vou demonstrar, vou entender como algo fácil da gente aceitar. Porém, na hora dos exercícios eu vou te ensinar a pensar sem necessidade dessa, vamos chamar assim, fórmula. Você vai pensar ali na hora, sem precisar de nada além do ângulo central. Eu vou te ensinar. É como se fosse uma demonstração na prática. E te digo agora pela primeira vez, ao longo dessa aula, nos exercícios, eu vou ter preocupação de hora usar fórmula, hora não usar. Eu gostaria que você fizesse igual. É o melhor caminho. Quando a figura é muito complexa, usar a fórmula agiliza, quando tem muita coisa desenhada. Quando a figura ela é mais simplesinha, aí dá para você usar sem fórmula, porque é até legal, você sempre grava de onde vem as coisas. Então eu vou tentar mesclar, tá bom? Tentar mesclar. Acho que o segredo do sucesso é esse aqui. Então, para encerrar o ângulo inscrito, o alfa é metade do arco que ele enxerga, tá? Próximo caso, se houver pergunta, manda aí, abre teu áudio. Vamos para o próximo, manda uma pergunta no chat que eu já vou olhar. Vamos só mais um caso e eu dou aquela olhadinha no chat. O ângulo de segmento, que também é demonstrável. Eu costumo falar para a galera que o ângulo de segmento é como se fosse uma deformação do caso anterior, do ângulo inscrito. Como assim, Léo? Lembra que no ângulo inscrito eu tinha duas cordas, né, de vértice comum na circunferência e um ângulo alfa. Pega uma dessas cordas, faça ela virar tangente à circunferência. Tá? É o que está acontecendo aqui, ó. No ângulo de segmento, você vai ter um ponto sobre a circunferência, o ponto P em verde, e aí o que era uma das cordas se tornou um segmento tangente, ou até uma reta tangente, que é o que eu coloquei no meu desenho, tá? E a outra corda ainda no interior, óbvio, da circunferência, eu falei corda, ela tem que estar dentro. E a formação de um ângulo alfa ali no vértice T. Repare então que eu tenho um arco AP determinado por esse ângulo alfa, né, onde um dos lados do ângulo é uma reta tangente, e dá para a gente demonstrar que o ângulo alfa é igual à medida do arco por ele visto dividido por 2. É igualzinho o ângulo inscrito, por isso que eu tentei fazer essa relação entre os dois casos. Exatamente a mesma coisa, tá? Lembrando, inclusive, que um ângulo inscrito que enxergue o arco AP vai ter a mesma medida de ângulo alfa que eu tenho lá no vértice P. Aliás, dois ângulos como esses, o de segmento e o inscrito, que enxergam o mesmo arco, esse arco recebe o nome, eu acho no mínimo ridículo esse nome, é chamado de arco capaz. O arco AP é um arco capaz. O que é um arco capaz? É um arco visto por dois outros ângulos, dois ângulos diferentes, né? Mas a medida dos ângulos é a mesma, porque um é inscrito, o outro de segmento, e eles têm o mesmo resultado final, tá? Esse é mais um que, para a gente demonstrar, assim, literal, pode ser um pouco chatinho. Então, para não parecer que a gente não demonstra nada, porque não é isso nos exercícios, a gente vai ter esse cuidado, mas vamos pegar um exemplo numérico. Você percebeu o que eu quero dizer? Que na hora dos exercícios, você pode optar por usar fórmula ou não. E se você não quiser usar, eu acho bem legal de vez em quando. Como aqui. Olha o exemplo. Eu falo para você que o arco AP mede 120 graus e que era a medida do ângulo alfa. Você percebe que AP é uma corda e tem uma reta T tangente formando esse alfa no ponto P. Ótimo. Você é da galera da fórmula, a fórmula te basta. O alfa é metade de 120 graus, o alfa é 60. Metade. Você usou fórmula, você olhou e falou assim, lembrei, 60 graus.
Você não é da galera da fórmula, você quer algo mais, você quer saber de onde vem? Eu também. Vamos marcar o centro da circunferência e fazer isso? Ó. Liguei de O até P, liguei de O até A. Tracei os raios, né? Como a reta era tangente, a hora que eu liguei de O até P, eu tenho um ângulo reto ali formado. Né? A gente acabou de falar isso lá no comecinho dessa aula. Esse triângulo OAP é um triângulo certamente isósceles. Isósceles, por quê? OA e OP são raios. E o ângulo formado em O, que é o centro, vai ser de 120 graus. O ângulo que está em O enxerga o arco AP mede 120, o ângulo central tem a mesma medida. Ora, como AO e PO são raios, o triângulo é isósceles, os ângulos que eu tenho, faltando marcar dentro do triângulo, são iguais. Você tem 120, faltam 60 graus para dividir por 2, 30 para cada um. Se eu tenho 30 e alfa, e 30 mais alfa tem que fechar 90 graus, o alfa então mede 60 graus. Metade do arco que ele enxergava. Notaram? Quando a gente coloca número na jogada, fica muito simples fazer, entre aspas, a demonstração, né? Na hora do exercício. Isso vai de pessoa para pessoa. Quer usar a fórmula, usa. Quer usar esse tipo de construção, usa. Posso te falar, eu, enquanto teu professor, faz os dois jeitos, varia. Tem hora que faz de um jeito, tem hora que faz do outro. Tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Tá aqui, ó. Ângulo excêntrico interior. Algo que é demonstrável também. O que é para você algo excêntrico? Ah, não responde que é o Marquinho, por favor. Marquinho é meu amigo, meu querido amigo, estou morrendo de saudade de vê-lo. Não fala assim dele. Ele é, tá bom, ele é um pouco excêntrico, mas é nosso querido. No sentido da palavra, ser excêntrico é ser fora do centro. Então notem, gente, que esse ângulo excêntrico interior, ele é formado num ponto que não seja o centro da circunferência. O ponto P que ali está nunca é o centro da circunferência, porque se for, é o caso de ângulo central. Por favor, né? Então é um ponto P que ele aparece no cruzamento de duas cordas, e aí você tem um ângulo alfa. Eu coloquei ele à direita, ele pode estar à esquerda, ele pode estar para cima ou para baixo, em qualquer lugar. Se eu coloquei ele à direita, ele vai enxergar um ângulo vermelho, o AB, um arco AB, desculpa, vermelho, na circunferência do lado direito, e do lado esquerdo um arco CD em azul. Esses arcos normalmente são de medidas diferentes, tá? Diferentes. Pode serem de medidas iguais, mas normalmente são diferentes, por P não estar no centro. Ok? E aí, quando o P é um ponto que não é o centro, e você tem, então, a formação de dois arcos, um de cada lado, esse ângulo alfa que ali está, vai medir quanto? Se você é da turma das fórmulas, é a média aritmética entre os arcos. É pegar o arco em vermelho AB, somar com a medida do arco em azul, CD, e dividir por 2. O alfa, ângulo excêntrico interior, tem essa medida. Ah, Léo, mas se eu quero não o alfa ali onde ele está, mas o suplemento dele, o que está para cima, o que está ali, entendem? Sim, eu falando? O ângulo que olharia para os arcos AD e BC. Vai, você sabe esse alfa que está aqui à direita? O que está acima é o suplemento. Se o alfa deu 60 graus no uso dessa fórmula, exemplo, né? O alfa deu 60 graus, o ângulo que está acima, que enxerga o arco AD e BC, seria de 120 graus, é o que falta. A partir do momento que eu sei o alfa, eu sei qualquer ângulo aqui, né? No vértice P, por favor. Lembre da geometria lá no seu começo, né? Falei da fórmula, é uma fórmula. Não gosta de usar fórmula? Eu também não sou muito fã, mas a gente vai variar. Faz assim, ó, demonstração. Fecha um segmento de A até D. Léo, por que não pode ser de B até C? Pode, tanto faz. Vou fechar de A para D. Notem que no vértice D, nós ficamos com um ângulo inscrito, que enxerga o arco AB. Esse ângulo X. Chamei de X. O X, ele enxerga o arco AB, ele é um ângulo inscrito, então o X mede metade do arco AB. Enquanto que no vértice A, nós temos um ângulo que enxerga o arco CD, vou chamar de Y, e ele é metade do arco CD, porque ele é inscrito.
Agora, olha comigo no triângulo ADP. O que dá para afirmar sobre esses ângulos x, y e alfa? Dá para afirmar, pelo teorema do ângulo externo, que o alfa é a soma de x com y. Não é não? Teorema do ângulo externo. O alfa é um ângulo externo. Então, ele é a soma de x com y. Onde x é a medida do arco AB dividido por 2. Ele enxerga e é inscrito, ele é metade do arco. Assim como o y é metade do arco CD. Como eu tenho sobre 2 em ambas as frações, vamos pôr tudo sobre 2 de uma vez só. Pronto. O alfa é a medida do arco AB mais a do CD dividido por 2. É a média aritmética entre esses arcos. Legal, gente. Quer dizer, não tem muito segredo. E essa construção, essa demonstração é o que a gente faz na prática na hora do exercício. Tá? Exatamente igual. Exatamente igual. Sem pôr nem tirar. Vamos treinar dos dois jeitos. Ok? Podemos, no próximo caso, faltam duas ideias para a gente fechar essa apresentação. É o ângulo de vértice exterior. Então, agora o vértice do ângulo está fora. São dois segmentos secantes da circunferência, o segmento AP e BP, né? Que cada um deles cruza a circunferência em dois pontos, tem um ponto comum entre eles, que é o ponto P, é o vértice do ângulo que a gente menciona, o ângulo alfa. A gente vai ter um arco AB maior, em vermelho, e um arco CD menor, em azul. A demonstração diz que o ângulo de vértice exterior, esse ângulo alfa, ele é a diferença entre o maior e menor arco, dividido por 2. Reparem, ó, você vai usar a sua fórmula, então é a medida do arco AB menos a medida de CD, dividido por 2. É a diferença do maior com o menor. Nunca faça o contrário, pelo amor, vai dar um ângulo negativo, né? Sempre o maior menos o menor. O maior menos o menor dividido por 2. Vamos ver de onde vem isso? E nos exercícios você vai fazer igual? Você vai fechar um triângulo, ou ligando de B para D, ou de C para A. Eu vou ligar de B para D. Podia ser, então, de C para A, dá no mesmo. Porque o lance é você enxergar um ângulo que veja, que enxergue o arco AB, lá no vértice desse ângulo enxerga, ó, o ângulo X, ele enxerga o arco AB, e um ângulo Y que enxerga o arco CD. E aí você olha comigo no triângulo BPD, esse triângulo BDP, BPD, tanto faz, ele, pelo teorema do ângulo externo, podemos dizer que X, que é o ângulo externo, é a soma de alfa com Y. Certo? Alfa mais Y dá X. X é um ângulo externo. Como nós queremos algo a respeito desse alfa, manda o Y subtraindo do outro lado e você tem que alfa é X menos Y. E aí, galera, não tem segredo, porque o X é um ângulo inscrito que enxerga o arco AB, então ele é metade do arco AB. O Y é metade de CD. Então, tudo sobre 2, de uma vez só, é o arco AB menos o arco CD por 2. É o maior menos o menor, dividido por 2. Tá? Então, enquanto um caso, o ângulo de vértice exterior é a diferença sobre 2, o ângulo excêntrico interior é a soma dividido por 2, para você que quer usar fórmula. Beleza? De boaça? Eu acredito que sim. Para vocês, no nível de vocês, vai ser bem de boa. Os exercícios são gostosos, eles são normalmente assim rápidos. Isso que é legal, é construir mesmo, assim, marcar na própria figura. A gente acaba gostando, porque eles são práticos. 90% deles, pelo menos. Tá? Para a gente fechar, isso vem como nota de rodapé de livros, que é o caso chamado aqui como uma propriedade dos quadriláteros inscritíveis. Inscritíveis. Ou seja, quando que um quadrilátero pode ser colocado numa circunferência, colocado dentro? Algo inscrito numa circunferência, já foi assim com triângulos, é assim com quadriláteros, é assim com qualquer polígono. Que, aliás, é o tema da próxima aula. Da próxima, eu digo do módulo 18, que eu não sei se a gente chega hoje, tá? Quando eu falo próxima, não necessariamente na sequência. Um quadrilátero inscrito é aquele que tem todos os seus vértices na circunferência. É assim para triângulo, é assim para qualquer polígono, tá? E quando que um quadrilátero pode ser colocado assim, com todos os seus vértices na circunferência? Quando a soma dos ângulos opostos der 180 graus. Quando os ângulos opostos do quadrilátero forem suplementares. Trocando em miúdos,
Quando, no caso da nossa figura, alfa mais gama der 180 graus e beta mais teta também. Todos os parzinhos de ângulos opostos têm que somar 180 graus, tá? Vamos ver por quê? Por causa do seguinte, ó, olhe para o ângulo beta comigo, ele é um ângulo inscrito. Se você seguir no quadrilátero, você vai ver que ele enxerga o arco ADC. O arco ADC mede o dobro de beta, portanto. Se você olhar no ângulo oposto, θ, ele enxerga o resto da circunferência. Quando eu falo o resto, é o arco ABC. O arco ABC mede o dobro de θ. Galera, vocês concordam comigo? Acho que é observar, é olhar. Que o arco ADC em azul, somado com a medida do arco ABC em amarelo, fecham 360 graus, que é a medida da volta completa na circunferência. É a medida completa, em termos angulares, de uma circunferência qualquer. Vou escrever isso que eu falei, que 2θ, que é o arco em azul, somado com 2β, que é o arco amarelo, dá 360 graus. Onde, se eu dividir tudo por 2, θ mais beta dá 180 graus. Os ângulos opostos são suplementares em beta e θ. Analogamente, acontece a mesma coisa para alfa mais gama, vai dar 180 graus. Então, para a gente ter aqui o recado, um quadrilátero ele é inscritível numa circunferência somente quando os ângulos opostos forem suplementares. Tudo bem? Um exercício extra. Não consta do nosso livro, tá? Mas eu acho que ele cabe bem agora. O ângulo alfa da figura mede. Ele traz simplesmente essa figura. Texto curtíssimo, é uma questão teste, e a gente tem que responder a medida desse ângulo alfa. A única coisa é que ele afirmou 50 graus ali, num dos ângulos, né? Dentro da circunferência. Vou começar falando da bobagem da galera, tá? Primeira bobagem da turma é falar, aqui é 90 graus. E a pergunta que você tem que se fazer ao afirmar algo na geometria é por quê? E se for porque parece, esqueça, já foi, tá errado. Não tem que parecer, tem que ser, né? Então não é 90 graus aqui porque ele não fala e não há nada que permita a gente concluir isso. Sim? Pois muito bem. O que a gente vai fazer é assim, ó. Se você notou, é um quadrilátero que nós temos aqui. É um quadrilátero inscrito na circunferência. Você tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, esse quadrilátero, se ele está inscrito, é porque vale a propriedade que acabamos de ver. Ou seja, esse ângulo oposto aos 50, ele é suplementar aos 50, ele é o suplemento de 50. Então, ele é o que falta para fechar 180, ele é 130 graus. Aqui você lembrou da propriedade simplesmente. Tá? E como você perceba que 130 mais alfa também fecha 180 graus, ora, esse alfa é o que falta para dar 180 com 130, é o suplemento dele, né? O suplemento é 50 graus. Lá nas alternativas que eu te apresentei, é a letra C. Letra C. Agora, vamos supor que você, minimalista, não queira ter essa propriedade assim, simplesmente só decorada, mas você queria enxergar na prática, né? Ali eu fiz tipo uma demonstração com letras e tal. Aqui você vai me ver fazendo com números. Se esse ângulo de 50 graus ele estava aqui, ele enxerga, ó, segue. Ele enxerga na circunferência esse arco todo que eu pinto para você aqui de verde. O ângulo é inscrito mede 50, então o arco mediria 100 graus. 100 graus, tá? Ora, gente, se ele mede 100 graus, eu não sei o valor desse ângulo ainda, tá? Estou fazendo por construção. Eu sei que esse ângulo que está aqui enxerga em termos de arco isso que eu pinto aqui em amarelo, ó, todo o resto da circunferência, não é? Todo o resto. Se eu já tenho um arco que mede 100 graus, o resto da circunferência é, em termos angulares, 260 graus. Ora, 260 graus é o ângulo visto por esse, é o arco visto por esse ângulo. Então, esse arco visto por esse ângulo é o dobro do ângulo. Ou o ângulo mede metade.
do arco. E aí é o mesmo processo, né? O alfa mais 130 tem que dar aí 180 graus. Tudo bem? Beleza? Quanto a esse extra, pessoal, tranquilo? Vamos ver aqui no chat. Me perdi o porquê do ali é 130 graus, é o suplementar de 50, é um quadrilátero inscrito. Obrigado. O legal é que vocês mesmos respondendo. Isso é muito bom, gente, muito bom. Pô, que joia, continue. Pintou uma dúvida, se souber responder, já manda. Que joia. E se não ficar claro, me fala que eu continuo respondendo. Insista na pergunta que eu respondo para vocês, tá? Essa aula vai até 10h35, né? Imagina, gente, se eu pergunto em sala de aula até que hora nós vamos, imagina aqui se eu não vou ficar perguntando. Vou perguntar pra caramba, né? O perdidão. Obrigado, Gabi, você já me falou isso. Então, pra gente fechar nesses 5 minutinhos, vou voltar aqui para minha lousa e só mostrar para vocês um fato que é importante e interessante, que eu disse ao longo da aula que faria. Aliás, para usar de compasso aqui, assaltei todo o meu jardim, pratinho, que a gente nem usa mais por causa da dengue, né? Mas tá furado, viu? Não vai acusar de nada, não. Vou pegar aqui uma circunferência, e esse fato eu já afirmei para vocês em outros momentos, outros encontros. Uma circunferência. O centro dessa circunferência estaria mais ou menos aqui, tá? E eu afirmava para vocês em outros encontros nossos o seguinte: se eu pegasse um segmento que passe pelo centro, vulgo diâmetro, não é? E pegasse um ponto qualquer da circunferência agora, e com esse ponto qualquer fechasse, usando o diâmetro como um dos lados, se eu fechasse um triângulo, né, eu afirmava para vocês que sempre aqui em cima era 90 graus. Lembram? Até esses dias na aula sobre pontos notáveis, eu disse algo parecido com isso, né? Para desenhar um triângulo, retângulo legal, pega uma circunferência, marca o centro, traça o diâmetro, fecha, esse ângulo é sempre 90 graus. Vou conseguir responder agora para você. Por quê? Porque toda vez que um triângulo tem como lado o diâmetro da circunferência, este ângulo aqui de cima vai enxergar metade da circunferência em termos angulares, tá vendo? O diâmetro divide o círculo ou a circunferência em duas metades, onde em termos angulares a gente tem 180 graus. O ângulo inscrito é sempre metade do arco que ele enxerga. Então esse ponto pode estar em qualquer lugar aqui da circunferência, né? Você sempre vai ter esse triângulo com um dos lados sendo o diâmetro reto. Esse triângulo vai ser sempre retângulo, tá? Aliás, para a gente aproveitar a oportunidade, falei, né, de pontos notáveis. Aqui você tem o circuncentro, ó, que é ponto de encontro das mediatrizes. Vamos resgatar essas afirmações todas que eu fiz, de modo que isso é igual a isso, porque é o raio, né? O circuncentro no triângulo retângulo, então, está sempre no ponto médio da hipotenusa. E a medida de metade da hipotenusa é o raio da circunferência, que é também a medida da mediana relativa à hipotenusa. Veja, o circuncentro é encontro das mediatrizes. Porém, coincide que a mediana relativa à hipotenusa mede a mesma coisa que metade dessa hipotenusa, porque aqui também é o raio. Beleza? Para fechar, no triângulo retângulo, no vértice do ângulo reto, você tem o ortocentro, encontro das alturas. Aqui, para que ninguém confunda, ortocentro. Aqui em O, você tem o circuncentro. Por que o ortocentro está no vértice do ângulo reto? Encontro das alturas. Num triângulo retângulo, os catetos funcionam como duas das três alturas do triângulo. Elas estão já se encontrando aqui. A terceira altura sairia desse ponto e iria formar 90 graus aqui fora, aqui dentro, né? Se o exercício um dia te perguntar qual é, num triângulo retângulo, a distância do ortocentro ao circuncentro, é a medida da mediana, que é metade da
hipotenusa. Tudo bem? Então, muita coisa dita aqui em cima daquilo que falamos em aulas anteriores e aproveitando para mostrar por que eu tenho o ângulo reto aqui. Essa figura é bem interessante, gente, é bem importante, por isso que eu praticamente aqui me despeço de vocês desse primeiro encontro, pelo menos, nessa figura, nessa construção. Exercício número 1, então, vai dizer o seguinte: na figura, o ponto O é o centro da circunferência e o menor arco determinado pelos pontos A e C tem medida igual a 60 graus. O menor arco determinado tem medida igual a 60 graus. Portanto, determina a medida em graus de X, é a figura que está aqui. Ele fala do menor arco entre A e C. Então, está aqui, né? O menor arco. Ao invés de pôr uma terceira letra, ele deixou claro que é o menor arco que mede 60 graus. Tudo bem? Fosse o maior de A até C. Bom, para saber a medida do X, tá fácil agora. O AB é o diâmetro. Então, a circunferência, lembra do fim da aula passada? Ela está dividida pelo diâmetro em duas metades. Em termos angulares, eu tenho 180 graus para cá e outros 180. Como eu já tenho 60 graus, esse arquinho BC mede, então, 120. Se você é adepto, é adepta das fórmulas, o X é um ângulo inscrito, ele enxerga um arco que mede 120, ele vai ser metade, ele mede 60 graus. Porém, quando a gente fez a explicação desse módulo, eu prometi que daria uma abordagem como se fosse uma demonstração em alguns momentos, né? Tipo, fugir de fórmula. Por que que eu tenho certeza que o X é 60 graus se eu não quiser usar fórmula? Por causa disso. Se você fechar do centro O até C, você fechar, claramente você vai ter isso, AO, igual a isso, não é? OC, ambos são raios da circunferência, claro, igual a isso também. Mas eu quero que você olhe em AOC, nesse triângulo, que é isósceles. Dois lados iguais. Então, o ângulo X que está aqui, também está aqui. Tá? Triângulo isósceles. Então, o X está aqui, está aqui. E aí, pessoal, pelo teorema do ângulo externo, este ângulo que aqui está é externo em relação a esse triângulo. Então, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. X mais x deu 2x. Tá? Onde, então, o ângulo central 2x, ele enxerga um arco de 120 graus. Por ser ângulo central, o ângulo e o arco têm a mesma medida, têm as mesmas medidas. Então, eu posso dizer 2x igual, deixa eu só ver um pouquinho mais que não coube na luzinha, 2x igual a 120 graus, não é? E como o que nos interessa é o x, que ele quer saber, divide por 2 dos dois lados, x é 60 graus. Então, isso que eu fiz aqui seria a, entre aspas, demonstração, né? Naquela situação onde um dos lados do ângulo, x, passava pelo centro, né? Onde um dos lados é diâmetro. É um dos três casos que eu te disse. Mas os três casos são análogos na hora da demonstração. Ok? Dá para fazer com fórmula, dá para fazer sem fórmula. Léo, o que você faria para você nesse exercício? Eu usaria a fórmula. Para ângulo inscrito, eu não perco muito tempo. Eu sei que ele é metade do arco que ele enxerga, então eu pego 120 e divido por 2, dá 60. Mas eu havia prometido que daria esse tipo de tratamento vez ou outra. Está feito aqui o tratamento. Nos próximos, a gente enxergando o ângulo inscrito, segue para aquilo que de fato interessa. Tudo bem esse primeiro, né, gente? Tranquilo? Para todos nós? Qualquer coisa, registre aí para nós no chat que a gente dá uma olhadinha. Imaginando que está tudo na boa, por enquanto, vamos no 2, então. O 2, que tem o desenho já aqui, na sua apostila o texto traz. As retas suportes de duas cordas de uma circunferência se encontram em um ponto P, formando um ângulo de 45 graus. O menor arco determinado pelos pontos A e C da circunferência tem medida igual a 10 graus, conforme ilustra a figura, fora de escala. Está aqui a figura para nós.
e vamos ao pedacinho final do texto. Qual é a medida do menor arco determinado pelos pontos B e D nessa circunferência? O menor arco BD certamente está aqui. Estou marcando em amarelo. Tá bom. Tá? Ele quer aquela medida. Se você gosta de fórmulas, você vai poder dizer por fórmula a resposta, sem muito pensar. Aliás, só um detalhe, o texto fala retas suportes de duas cordas. Gente, a corda AB, reta suporte, a reta que contém, então ele está imaginando uma reta que passa por AB, BD é outra corda, a reta suporte, a reta que contém o segmento. Essas retas suportes estão cruzando aqui fora em P, tá? Eu prefiro falar que são segmentos secantes. Mas tem dois jeitos de falar, você percebeu. Enfim, quer usar a fórmula? Você sabe que o ângulo de vértice exterior, esses 45 graus, ele é igual ao maior ângulo, que é esse arco BD, aliás, maior ângulo não, né? Maior arco, que é BD, menos o menor, que você sabe, 10 graus, dividido por 2. Então, 45, que é o ângulo, é a diferença do maior com o menor, dividido por 2. Sobe o 2 multiplicando 45, você fica lá 90 igual a BD menos 10 graus. E trazendo esses 10 graus, você vai ter BD igual a 100 graus. Você já sabe a medida de BD, do arco BD, vou pôr aqui o arquinho. Nem estou pondo aquele M de BD por preciosismo demais, não precisa o arco BD. Uma prova escrita põe, mas aqui o que interessa mais para nós nesse momento é o raciocínio. Agora, se você perguntar, Léo, para você, como é que você pensa esse exercício? Eu não uso fórmula para ele. Então, tá vendo como tem hora que é legal usar, tem hora que não é? O que eu faria se fosse feito por mim, ou é por mim? Para mim, eu penso assim, ó, eu vou fechar um triângulo aqui. Léo, por que de D é para A e não de B? Aliás, eu pus B duas vezes, né? Deixa eu olhar na figura original. Perdoem. Aqui é C. Perdão. Mas por que eu fechei de A para D e não de B para C? Porque eu quis. Podia ser fechado para cá. O que eu tenho que conseguir é fechar de forma que eu tenha, deixa eu mudar a cor, esse ângulo. Esse ângulo no vértice dele é inscrito e ele enxerga esse arco de 10 graus. E o ângulo inscrito é metade do arco, então aqui seria 5 graus. Tá? Peço que vocês olhem para o triângulo ADP, ADP, onde aqui fora no vértice A você tem um ângulo externo desse triângulo. E se ele é externo, esse ângulo é igual à soma dos dois ângulos internos, ó, circulei, a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, 45 mais 5, dando 50 graus. O ângulo inscrito no vértice A mede 50 graus e ele enxerga o arco BD. O arco, então, é o dobro do ângulo. Esse arco, então, vai medir 100 graus. Os mesmos 100 graus que a gente achou por fórmula. Eu faria 100. Nesse caso, e no caso do ângulo excêntrico interior, eu normalmente faço 100. A menos que a figura esteja muito complexa. E aí a gente vai ver daqui a pouco que vale a pena fazer por fórmula, pelo menos é a minha visão. Tá? Mas aqui, quando muito simples, dessa forma e desse jeito, dá para fazer 100 tranquilamente. Tá? Então, aqui duas abordagens no nível de aplicação. Beleza, galera? Tá de boa? Dá aquela olhada final, veja se tem alguma dúvida. É o tempo da gente ir para o terceiro, então, de sala, que é o último de sala que a gente faz. Já na sequência, nós vamos para os da apostila de propósitos, né? Terceiro, então. Uma chapa metálica de espessura desprezível tem a forma de um triângulo retângulo ABC. Veja, triângulo retângulo ABC. De ângulo reto no vértice A.
Nessa peça foi feito um sulco retilíneo, ligando o ponto A até o ponto médio do maior lado da chapa de comprimento 15 centímetros. Já te explico o que é um sulco, tá? Já já. A medida do maior lado dessa chapa é igual a... Gente, um sulco retilíneo vai ser tipo um veio que vai ser feito nessa peça, né? Não chega a ser perfurar a peça completamente, não necessariamente, mas é fazer uma canaleta retilínea. Por alguma razão essa peça precisava ser escavada de forma retilínea, do vértice A, que é o vértice do ângulo reto, até o ponto médio do maior lado, ou seja, até o ponto médio da hipotenusa. Vocês percebem que tem aqui palavras-chave? Tem ângulo reto, é um triângulo retângulo, o sulco, quer dizer, esse escavamento vai ser do vértice do ângulo reto até o ponto médio do maior lado, ponto médio da hipotenusa. Falou ponto médio da hipotenusa, eu dei esse toque no nosso encontro passado e em encontros passados também, aquele de pontos notáveis, né? O que eu vou imaginar? Sem isso não rola, eu tenho que imaginar a circunferência que circunscreve esse triângulo, pessoal, senão não sai. Eu tenho que visualizar que este triângulo, e todo triângulo retângulo é assim, ele tem uma circunferência que o circunscreve, onde o circuncentro O é também ponto médio da hipotenusa, já que ele funciona como centro, raio, raio. Então eu posso visualizar esse triângulo retângulo e todo o triângulo retângulo dentro de uma circunferência, onde aqui no vértice A, segundo o exercício, está o ângulo reto. E o tal do sulco retilíneo está indo, segundo o texto, de A até O, que corresponde também à mesma medida que eu tenho aqui e aqui. Tá? Os outros vértices nem sei onde estão. Aqui e aqui, por exemplo. Agora, se ele disse que esse sulco tem 15 centímetros, e ele pergunta a medida do lado maior, o lado maior é a hipotenusa BC, essa hipotenusa vai ter o dobro desses 15, né? Porque esse aqui é 15, aqui é 15, aqui é 15, raio, raio, e BC é o diâmetro. Logo, esse segmento BC, a hipotenusa, mede 30 centímetros. Que é a alternativa que você vê na letra C. Legal, gente. Não é um exercício... Léo, Pois não. por que tem que estar dentro da circunferência mesmo? O quem dentro? Por que não podia fazer, por exemplo, só o triângulo retângulo? Tinha que colocar ele dentro da circunferência. Boa. Para lembrar que esse sulco que ele se refere, lembra do finzinho da aula passada, é a mediana relativa à hipotenusa, e em todo e qualquer triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. E é também esse raio metade da hipotenusa. Sem lembrar que essa mediana, que corresponde ao sulco, é o raio da circunferência, a gente não consegue responder a medida da hipotenusa, que vai ser sempre o dobro. Entendi. Tudo bem? Obrigada. Imagina. Então, que até a pergunta que a Gabriela mandou também, Léo, como eu sei que tem que colocar uma circunferência? Pelas palavras-chave, pintou triângulo, retângulo, segmento que vai do vértice do ângulo reto ao ponto médio do lado oposto, que será do ponto médio do vértice do ângulo reto ao ponto médio da hipotenusa, é lembrar que há, mesmo que você não desenhe, implicitamente uma circunferência que o circunscreve, de modo que essa medida, essa mediana, é o raio dessa circunferência, e esse raio aparece também como raio na hipotenusa, metade, metade. A hipotenusa é o dobro da medida da mediana, que é o dobro da medida da circunferência circunscrita. Aqui os assuntos estão se amarrando, os assuntos de pontos notáveis com esse assunto de hoje, né?
Tanto que na aula passada eu garanti para vocês por que eu tenho um ângulo reto aqui no vértice A, porque a gente tem diâmetro 180 graus aqui para baixo. Tudo bem? Todo mundo? Obrigado pelas perguntas. E se houver mais alguma coisa, eu estou à disposição. Se está tudo bem, está tudo jóia, gostaria de ir com vocês lá para os propostos, né? Para nesse tempo final que nós temos, a gente não começar nada, para a gente, nesse primeiro dia de aula ao vivo, para a gente ir mais com calma, porque esse assunto, como ele amarra outros, eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção bem especial aqui. E eu vou, então, na página dos propostos, na página 92. Pega lá para a gente, por favor, galera, página 92 dos propostos, tá? Na apostila 3, enquanto eu preparo aqui e já te falo qual o primeiro exercício que a gente vai aqui fazer juntos. Então, a página é 92 agora, lá nos exercícios propostos. Tá? A gente vai com bastante tranquilidade nessa nossa estreia. Eu queria estrear com vocês num exercício que é a cara do Enem. E para conseguir mostrar ele bonitinho, eu vou mudar aqui, eu vou, ao invés de projetar a luzinha nesse momento, que eu não vou usar, eu vou projetar para você a apostila mesmo. Tá? Então eu vou pegar aqui a janela do PDF da apostila para a gente comentar o 324, tá? Em algum momento eu vou pedir para você ficar olhando para o cursor, então dá uma olhadinha no cursor aí, que eu vou apontar para você daqui a pouco. Então, o exercício que é a cara do Enem, podia ser uma pergunta lá colocada, vamos tentar entender. 324. Ao projetar um teatro, um arquiteto recebeu o seguinte pedido da equipe que seria responsável pela filmagem dos eventos que lá aconteceriam. Pedido é este, ó. É necessário que seja construído um trilho no teto, ao qual acoplaremos uma câmera de controle remoto. Para que a câmera não precise ficar mudando a calibragem do foco a cada movimentação, o ângulo de abertura com que a câmera captura as imagens do palco deve ser sempre o mesmo, conforme a ilustração a seguir. Por exemplo, os pontos P1 e P2, dos pontos P1 e P2, a câmera deve ter sempre o mesmo ângulo de abertura alfa para o palco. Então, vamos tentar entender. Se a câmera estiver aqui em P1, eu tenho que ter ela pegando o palco inteiro, ó, tendo um ângulo que permita essa câmera enxergar o palco inteiro. O palco, reparem, está aqui nesse comprimento do retângulo, tá? Então, ó, a abertura alfa pega o palco inteiro. Agora, se a câmera, ao invés de estar em P1, ela estiver em P2, eu tenho também o mesmo ângulo de abertura. Entendem? Eu quero criar um trilho de modo que em qualquer lugar que a câmera esteja em cima desse trilho, o ângulo de abertura para o palco seja sempre o mesmo. Aí ele vem com a pergunta, então. Das propostas de trilho a seguir, aquela que atende a essa necessidade é... E a proposta está aqui nessas 5. Qual delas é a proposta que cabe, pessoal? Aqueles 5 segundos para você poder raciocinar e pensar. E a gente te responde que o trilho está na letra E. Certeza que está na letra E. Que letra E, Léo? Fácil. Repare aqui que ele coloca, ó, uma semicircunferência, pelo menos nos dá essa ideia, né? E tem tudo a ver. Essa semicircunferência tem o diâmetro aqui no comprimento do palco. E eu tenho certeza que se a câmera estiver em cima dessa semicircunferência, se eu ligar de P1 até aqui e de P1 até o outro lado do palco, eu vou ter um ângulo que vai ser reto, um ângulo de 90 graus. Por quê, né? É aquela história do finzinho da aula passada, usamos agora há pouco, uma circunferência dividida pelo diâmetro, você vai ter, então, fechado um triângulo aqui sobre ela, você vai ter um ângulo de 90 graus sempre. Se esse P1 não estiver aqui, mas estiver aqui, você continua tendo um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ó. Fechou para cá, você tem um ângulo reto,
que olha para esse palco, o mesmo ângulo que eu tinha aqui. A câmera pode estar em qualquer lugar em cima desse trilho em forma de semicircunferência. Em qualquer lugar, o ângulo de abertura para o palco será de 90 graus. Quer dizer, eu sempre tenho o mesmo ângulo. Por isso é a letra E que a gente marca. As outras todas não faz sentido, porque para cada posição de câmera o ângulo de abertura vai mudar. A única que não muda é aqui em E. Beleza para todo mundo? Ou alguma pergunta surge? De boaça. Bom, gente. Então, aqui a cara do Enem, não é mesmo? Vou escolher outro agora e vou interromper o compartilhamento, porque eu vou precisar da lousinha, tá? Então, eu vou voltar a compartilhar contigo a nossa lousa. E eu queria olhar com vocês agora, para a gente pensar, já tentando evoluir um pouco mais o raciocínio. Já estou na página 93, é o 330. 93, o 330. E esse 330 eu leio e desenho para nós. Na figura, os pontos A, B, C e D pertencem à circunferência de centro O, e DD é um diâmetro. Ele quer que a gente determine a medida do ângulo inscrito BAC. Vamos fazer aqui a representação da figura. Você tem a circunferência, claro, né? E nela, o diâmetro, ele deixa isso bem claro, passando aqui pelo centro O, mais ou menos por aqui, onde aqui é B, aqui é D, e tem um ângulo de 80 graus marcado. Para cá, já vou faço o desenho dele já, e ele quer um ângulo que está criado assim, para cá, e fechado para cá. Tá? Então, aqui é o C, aqui é 80 graus, aqui em cima é A, onde está o ângulo BAC que ele quer, que é este, ó. Este ângulo é o que ele está querendo. Vocês vão perceber que demora mais para desenhar do que para pensar, se a gente estiver bem acertadinho. Esse ângulo que ele quer, esse ângulo lá, pessoal, ele pensa sempre nessa história do enxerga. Ele enxerga esse arco todo aqui, ó. Todo esse arcão que eu pinto em laranja. Todo esse arco. Né? Se eu souber o arco, o ângulo é metade. E aqui, de novo, como é ângulo inscrito, eu vou usar fórmula, entre aspas, né? Não deixa de ser metade do arco. O 80 graus que está aqui, ele traz um ângulo central e ele enxerga esse arco, ó. Então, esse arco mede 80 graus também. Ele mede 80, é um ângulo formado a partir do centro. Então, o que eu tenho de resto, que é toda essa medida de arco em verde que eu marco, por ser diâmetro, é 180 graus. Só dá. Estão reparando que esse ângulo que está aqui, ele está enxergando toda essa soma de arcos, quer dizer, é um arco de 80 mais um arco de 180. Vocês estão percebendo que se eu falar que esse ângulo aqui mede x, o arco é o dobro, quer dizer, o arco 2x é equivalente à soma de 80 com 180. Eu tenho aqui 80 somados com 180 graus, né? Onde esse 2x vai ser 260 graus, onde então esse x é 130 graus. Tá? Eu usei o fato do diâmetro para ter 180. Usei o fato do ângulo central para ter 80. A soma 260. O ângulo e o arco se relacionam dessa maneira. Se aqui é x, o arco é o dobro. Então, esse arco é a soma dos dois. 2x igual a 260. X é 130. Demora mais para desenhar do que para fazer. Uma coisa que pode ajudar bastante, principalmente a quem tem um pouco mais de dificuldade, se sente um pouco mais insegura, é usar cores na hora de estudar, tá? A figura fica um pouco poluída demais, mas ajuda bastante. Na lousa, né? A gente sempre tem canetas coloridas, acaba te ajudando a ver. E às vezes no papel, com uma cor só de caneta ou de lápis, né? Fica ruim.
Ou você faz esses arcos marcando com formas diferentes, faz um serrilhado, faz marcações diferentes para te ajudar a enxergar as coisas. Tá? É fundamental enxergar. Enxergou, 90% dos problemas vão embora. Tá? Gente, essa aula vai até meio-dia e 10, é isso? Meio-dia 20, Léo. Ah, delícia. Eu quero mais, é isso, 20. Que isso, 10? Meio-dia 20. Maravilha. Então, vamos para um próximo aí. Vamos gastar esse tempo com certeza. Vou pegar o 331 logo embaixo. Bom? 331, sabe? E o 331 vai trazer para nós um texto bem curtinho, à moda do que normalmente acontece nesse assunto. 331. Ele fala assim no 331. Na figura, a medida de alfa em graus é, e esse alfa que ele menciona está aparecendo aí, no interior de uma circunferência. Nós temos aí dois segmentos que se cruzam aqui assim, e é perpendicular, quer dizer, vem para cá assim, e aí fecha o nosso alfa aparecendo aqui, alfa, ângulo reto, já vou colocar em todos os lados, fechando aqui em cima, nós temos 32 graus. 32 graus. De novo, é mais um exercício que demora mais para desenhar do que para fazer. E eu adoro isso. GT, ele deu a informação que são triângulos retângulos, não é mesmo? E ele deu a informação que aqui é 32 graus. Significa dizer que esse ângulo que aqui está é o que falta para 32, somado nele, dar 90. Você já tem 90, a soma dos três dá 180. Eu estou dizendo a você que esse ângulo, então, mede 58 graus. Porque com 32, a gente fecha 180. Né? Pois, muito bem. Esse ângulo de 58 graus, ele enxerga esse arco todo aqui. Ó. Tá? Se a pergunta fosse a respeito desse arco, não é, mas se fosse, o arco é o dobro disso. Seria 116 graus. Não é. Tá? A pergunta é sobre o ângulo alfa. Eu já estou até pintando esse ângulo alfa para você perceber quem que o ângulo alfa enxerga na circunferência. Os mesmos 116 vistos por 58. Só dá, o alfa é metade desse ângulo. Nem precisaria ter, desse arco, desculpa. Nem precisaria ter calculado a medida, porque o alfa também será 58 graus. Tanto o 58 quanto o alfa são ângulos que enxergam o mesmo arco. Na aula passada eu mencionei esse nome. Esse arco é chamado de arco capaz, porque o nome é horroroso. Esse arco é visto por dois ângulos inscritos. Então, esses dois ângulos são de medidas iguais. Certeza absoluta. Absoluta. Não precisa de mais nada. Né? Se ele perguntasse, tipo, um beta aqui, daria para calcular ou fazendo quanto falta para dar 180, sabendo o alfa, ou repare que o ângulo que está aqui, ele enxerga esse arco aqui de cima, que é o mesmo arco que o 32 enxerga. Óbvio que aqui é 32 também, né? Certeza que é 32 também. Beleza? É uma delicinha. Nesse módulo, gente, não há nenhum exercício que você deva evitar. Se você, e eu tenho certeza que várias e vários de vocês são nesse nível, se você está naquele nível que quer tentar fazer o máximo que der, não há nenhum exercício proibitivo. No módulo anterior, aproveitando o momento, há lá um exercício do Colégio Naval, tá? Que você não deve fazer sob hipótese alguma. Eu até falei isso no plantão para quem me perguntou. Acho que foi a Gabi que me perguntou, uma das Gabis. E eu falei para ela, não perde seu tempo nesse exercício. Só para vocês saberem qual é, de quem eu estou falando, aproveitando que todo mundo está aí, é o 318 do Colégio Naval. Não faça isso de hipótese alguma, na página 81. Não perde seu tempo. Esse exercício ele é de arrancar
o coro da gente. Não precisa, gente. Isso aqui é para colégio, para quem prestaria, assim, a prova do Colégio Naval, tá? Que é muito alto nível. Não há necessidade da gente perder tempo nele, pensar, tá? Mesmo você que é da medicina, você que é da engenharia, do direito, né? Cursos assim concorridos em cada uma das 3 grandes áreas, não perde tempo não, tá? Você vai ficar dando murro em ponta de faca aí, não há necessidade alguma. Combinado? Tudo bem? Quero pegar com vocês esse tempinho que falta, o último, que é o 340, tá bom? E os outros são mais ou menos nessa linha do que fizemos no 330, 331. O 340 que traz uma novidadezinha, ele já está na página de número 95, tá? 340 aí para nossa despedida, página 95. 340, não sabe? Diz assim, ó. O triângulo PQT, indicado na figura, está inscrito em uma circunferência de centro C, sendo que as medidas dos ângulos PCQ e TCQ são, respectivamente, iguais a alfa e 4 alfa sobre 3 radianos. Reparem o ângulo agora em radianos, hein? Em tais condições, a medida do ângulo PQT em radianos é igual a... Vamos desenhar. Se a gente perceber, dá para pensar até rápido, tá? Mas nem sempre a gente percebe. Por isso a minha escolha por ele. A gente ganhar essa experiência aí juntos. Tá aqui a circunferência, tá? Você tem o centro aí dela marcador. Há um triângulo criado aqui dentro, onde esse triângulo está mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui essa marcação. E tá assim. E tá assim. Muito bom. Aqui é o ponto Q, aqui é o ponto P, aqui é o ponto T, aqui é o ponto C, que eu não vou marcar por hora, só para a gente marcar os ângulos, tá? Vai lá, ó. Aqui. Não perde de vista que ele quer, e isso é uma confusão muito comum da galera, ele quer um ângulo, não é um arco. Não é o arco PQT que ele quer. O arco seria esse. Não, ele quer o ângulo PQT. Ele quer esse ângulo aqui. Tá? Chamo sua atenção porque às vezes a gente apanha, vai ver, a gente está pensando o arco e ele quer o ângulo. E vice-versa. Ok? Bom, ele dá a informação, gente, que esse ângulo que está aqui é alfa. Alfa marcado. Ele dá a informação que esse ângulo que está aqui é 4 alfa sobre 3. Tudo bem? Vou começar com o exercício agora. Esse ângulo que está aqui, ó, ele é um ângulo formado no centro e ele enxerga esse arco PT, que é o mesmo arco visto pelo ângulo lá de cima. De modo que se eu souber a medida do arco PT, eu consigo a medida do ângulo PQT pegando o PT e dividindo por 2. Né? Eu vou chamar aqui de θ só por causa do espaço. Mas, gente, pense, esse θ é o que falta para a volta completa em torno de um ponto que é 360 graus. Porém, como a gente está trabalhando em radianos, eu não vou usar 360 graus. Eu vou usar 2π. 2π é a volta completa e eu já tenho alfa e tenho 4 alfa sobre 3. Galera, não é pegar 2π, que é a volta completa, e tirar a soma desses dois ângulos, que é o que nós já temos, que é alfa com 4 alfa sobre 3. Alfa sobre 3. Certo? Tipo, aqui era 60, aqui é 120, eu somo e tiro 360 menos essa soma, eu sei o ângulo que está aqui. Você viu que eu deixei um espaço, né? Porque eu quero induzir você a pensar de forma rápida
Eu quero somar alfa com 4 alfa sobre 3, eu vou escrever esse inteiro alfa no denominador 3. É o mesmo que falar 3 alfa sobre 3. Vou somar rápido, né? Assim, o nosso θ ficou 2π menos 3 com 4, 7 alfa sobre 3. Agora, gente, eu vou arrumando. Eu vou pedir para você entender que eu vou apagar aqui, vou reescrever isso de forma melhor. Como assim, Léo? Ó, eu tenho aqui denominador 1, aqui denominador 3, eu quero escrever tudo sobre 3. É o MMC que dá 3. Então, onde está 2π, como vai ficar denominador 3, eu vou escrever como sendo 6π sobre 3, menos 7π sobre 3. Eu estou escrevendo assim, ó. 6π menos 7 alfa sobre 3 é um ângulo alfa. Tudo bem? Aqui fiz um MMC rápido, nada além. Fiz MMC aqui em cima e aqui embaixo. De novo. Agora, o θ que a gente encontrou é a medida desse arco aqui de baixo. 6π menos 7 alfa sobre 3. Pois eu quero a medida do ângulo. É fácil. A medida do ângulo PQT é metade da medida do θ. Gente, metade é pegar isso e dividir por 2. Dividir por 2 é o mesmo que pegar esse ângulo e multiplicar por meio. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por meio. Isso vezes meio faz ficar em cima 6π menos 7 alfa, vezes 1, mudou nada. Embaixo é 3 vezes 2, 6. O ângulo que ele queria é esse, que aqui está, 6π menos 7 alfa sobre 6. Lá nas alternativas, a gente encontra isso lá no item B. 6π menos 7 alfa sobre 6. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Encontramos em radianos a medida desse B, ele ficou em função de alfa. Legal. Deixa eu ver aqui as perguntas. Esse ponto que os ângulos retos estão não é a origem? Bia, acho que era do exercício anterior. Será que era do exercício anterior? Acho que a Bia saiu da reunião, não deu tempo de ela ver. Bom, se vocês puderem se encontrarem ou tiverem contato, encontrar não pode. Tiver contato com a Bia, fala para ela que amanhã tem um plantão às 4 às 5h25. Aliás, serve para todo mundo um convite. Amanhã é um plantão das 4 às 5h25.